Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos a essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo, deixar a sugestão para a próxima questão e também acessar todos os outros vídeos. Afinal, temos mais de 1.600 resoluções de questões de Física no canal, certo? Bem, olha só então. Em uma certa experiência ilustrada na figura abaixo, uma fina barra de latão de comprimento L igual a 8 metros e inicialmente a temperatura de 20 graus Celsius encontra-se fixada pelos pontos médios a um suporte preso à superfície pelas extremidades a dois cubos idênticos A e B, feitos de material isolante térmico e elétrico. A face esquerda do cubo A está coberta por uma fina placa metálica quadrada P1 distante 5 cm de uma placa idêntica P2 fixa, formando um capacitor de 12 microfarads carregado com 9 microcoulombs. Na face direita do cubo B está fixado um espelho côncavo distante 11 centímetros de um objeto O, cuja imagem I está invertida. Aquecendo-se a barra até a temperatura T em graus Celsius, quando então a distância entre O e I se torna igual a 24 centímetros e a imagem I ainda invertida fica com 4 vezes o tamanho do objeto O. Considerando a superfície sob os cubos sem atritos, determine, letra A, a distância focal do espelho. Pois bem, então aqui é uma questão que está envolvendo no mínimo três áreas da física, tá? Óptica, elétrica e dilatação térmica, certo? Que bem, a primeira, a letra A, temos aqui a figura, vai pedir justamente o foco daquele espelho. Bem, primeiramente, ele diz que quando o espelho é aquecido, certo? Antes disso, o objeto está a 11 centímetros, tá? Do espelho. Bem, para descobrir a nova distância, e com isso descobrir então o foco, temos que ter em consideração o seguinte, ó, que após uma certa deformação da barra, uma certa dilatação, a distância entre O e I é de 24 centímetros. Ou seja, a distância do objeto, P, menos a distância da imagem, P', em módulo, tem que dar igual a 24 centímetros. E a outra informação é que, ainda invertida, aquela imagem fica 4 vezes o tamanho do objeto O. Aqui eu coloquei em módulo, pois não se sabe se a imagem, pois provavelmente a imagem está mais afastada do espelho do que o objeto. Mas bem, a outra situação é que a amplitude, certo, que é P' sobre P, é igual a 4. Eu coloco o módulo porque o valor original da amplitude é menos P', pois leva em consideração a direção, né, dessa imagem, negativo sendo uma imagem invertida. Como ela já está, a gente simplesmente pega o módulo. Ou seja, daqui, ok, a gente tem que P' é igual a 4P, certo? E voltando para essa expressão, veja que eu usei o módulo correto ali então, né, que 4P menos P tem que dar igual a 24. De forma que P, fazendo aqui embaixo já, né, P vai ser igual a 24 sobre 3, que vai dar igual a 8 centímetros, certo? Bem, sendo 8 centímetros a posição do objeto O, 8 centímetros do espelho, a posição da imagem, P', que é 4 vezes a posição do objeto, O, vai ser então de 32 centímetros, né? 4 vezes 8. Com isso, a gente pode partir então para a expressão dos espelhos, a equação de Gauss, né? Aplicada aos espelhos esféricos, 1 sobre o foco igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ou também ir diretamente para a forma alternativa, que o foco é o produto P' sobre a soma P' mais P. Ou seja, vamos ter aqui 32 vezes 8 divididos por 40, que dá para fazer algumas simplificações e a gente acaba achando o valor de 6,4 centímetros para o foco do espelho. Então, na letra A, temos ali um foco igual a 6,4 centímetros, certo? Primeira questão.
Então, resolvido ali, utilizamos o quê? As informações que a questão dá, certo? E depois aplicada a expressão dos espelhos ali. Ok? Sendo que eu usei a forma alternativa aqui, em vez de fazer essa soma com... toda essa soma aqui com as frações, já fui direto na forma alternativa, que é mais fácil. Bem, desculpa. Com isso, a gente vai para a letra B. Só voltar aqui, que pede a tensão elétrica entre as placas ao ser atingida a temperatura T, né? Pois bem, olha só, uma informação interessante que a gente capta aqui nessa questão é o seguinte. Anteriormente, a distância do objeto era de 8 centímetros, né? Então, a P inicial era de 11 centímetros. Só que, após o aquecimento, P acaba virando 8, né? P acaba virando 8 centímetros. Então, a gente teve uma variação aqui da distância do objeto ao espelho de 3 centímetros. Tá? De forma que esses 3 centímetros se dá justamente pela dilatação da barra. Ou seja, esta barra dilatou 3 centímetros, né, para a direita aqui neste caso. Como a barra é homogênea, está sustentada no seu ponto médio, ela se dilatou 3 centímetros para o outro lado também. Tá? E aí que é importante ter determinado, né, através dos espelhos, o quanto a barra se dilatou. Tá? Pois bem, esses 3 centímetros que houve de dilatação, tá, vão alterar a distância D0 entre as duas placas, de forma a alterar sua capacitância. Então, isso aqui também vai ser justamente o ΔL, meio ΔL, né, meia variação, porque é 3 centímetros para cada lado, mas que vai ser a variação também de distância entre as placas, né? Ou seja, DO menos 3. Ou melhor, DO menos DO final, desculpa. Neste caso, a variação de distância entre as duas placas. Ok? Só vou botar ΔDO aqui, ok? Para não desconsiderar sinais negativos. Mas, bem, agora nós temos um conjunto de placas, né? No conjunto de placas, a capacitância entre placas paralelas é igual a ε0, permissividade dielétrica no vácuo, aqui neste caso, pode ser encarado, divididos por D. De forma que não temos a área e muito menos a permissividade, não sabe nem se é considerado vácuo, pode ser permissividade em outro meio. Então, o que nós podemos fazer é o seguinte, o produto C vezes D é igual a ε0A. Como esses dois fatores não se alteram, a gente pode simplesmente determinar o ε0d0 igual a C0d0 igual a C d0 menos 3 centímetros. Esse C seria a nova capacitância, ok? Mas vale lembrar que a capacitância é igual à quantidade de carga divididos pela diferença de potencial aplicado. Então eu posso fazer essa substituição. Eu vou ter o seguinte, C0 vezes D0 igual a Q sobre V vezes D0 menos 3. Por que eu posso fazer isso? Porque a quantidade de carga armazenada no capacitor se mantém constante também, não se altera. A única coisa que eu faço é alterar a distância entre as placas. Então vai alterar a diferença de potencial. De forma que, isolando, vamos ter V igual a Q vezes D0 menos 3 divididos por C0 vezes D0. A vantagem é que a gente não precisa alterar aqui, fazer a conversão de centímetros para metros, pois a gente vai ter aqui tudo em centímetros já as unidades de distância. Tá? Bem, substituindo a diferença de potencial, então vai ser 9 microcoulombs, que multiplica a distância inicial entre as placas era de 5 centímetros. Agora passa a ser 5 menos 3, 2 centímetros. Né? Divididos pela capacitância 12 microfarad vezes a distância inicial 5 centímetros. Veja que alguns cortes que nós podemos fazer, centímetro com centímetro e micro com micro, tendo apenas coulomb sobre farad, que é justamente a unidade de tensão. Tá? Então aqui nós acabamos com 9 vezes 2, 18, divididos por 60, o que resulta o valor de 0,3
volts a diferença de potencial entre as placas logo após, né, este certo aquecimento, aí chegar a essa temperatura T. Então, vamos ter ali um novo V de 0,3 volts. Tá? Então, o que a gente fez? Calculou basicamente a capacitância, mas aproveitamos uma pequena propriedade que acaba surgindo, que é quando a gente tem a mesma permissividade diária das placas. Então, a gente pôde aproveitar esse produto para justamente encontrar a questão. Claro, uma outra maneira era encontrar a diferença de potencial inicial, certo? Para determinar ali o produto εA. Mas daria muito mais trabalho. Aqui a gente fez toda uma expressão já para justamente substituir os valores e não precisar fazer nenhuma conversão também. E bem, a última questão pede a temperatura T. Tá? Essa aqui era a resposta, era a letra B. A próxima, então, letra C, ele pede a temperatura T. Ok? Bem, isso aí a gente vai justamente utilizar a dilatação térmica, né? ΔL, a dilatação linear, neste caso, vai ser igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Neste caso, o L, veja, como tivemos uma variação de 3 centímetros para cada lado, então vamos ter uma variação total de 6 centímetros. Então é bom anotar isso aqui, uma variação total de 6 centímetros. Um comprimento inicial, que a questão informa que é de 8 metros, aqui na final da primeira linha. Que, para facilitar, vou passar para centímetros, teremos 8 vezes 10 na 2 centímetros. O coeficiente de dilatação, a questão está dando ali ao final, que é 1,8 10 na menos 5. Então, vamos colocar aqui 1,8 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. E tudo que temos é a temperatura inicial, que é de 20 graus Celsius. Está no início da questão aqui no enunciado, segunda linha. Bem, fazendo essas substituições, tá? Primeiramente, aqui encontramos que ΔT vai ser igual ao quê? Vai ser igual a ΔL divididos por L0 vezes alfa, né? Passei esses dois termos dividindo. Como ΔT é T menos T0, igual a ΔL sobre L0 alfa, T vai ser igual a nada mais que ΔL sobre L0 vezes alfa mais T0. A vantagem de utilizar em centímetros aqui é que também não vai ser necessário fazer nenhuma outra conversão. Então, substituindo, vamos ter o seguinte, que T vai ser igual a ΔL, 6 centímetros, divididos por 8 vezes 10 na 2, vezes 1,2 vezes 1,8 vezes 10 na menos 5. Isso tudo que soma com 20. Este valor aqui, toda essa divisão, dá um valor aproximadamente de 436. 416. Então, vamos ter 416 mais 20, resultando, então, numa temperatura de 436 graus Celsius. A temperatura T dessa barra após o aquecimento. Então, T igual a 436 graus Celsius. Daria 436, alguns quebrados ali. Mas como dá menos de 0,5, então a gente pode simplesmente arredondar até apenas 3 algarismos significativos, certo? E bem, essa foi a questão. A questão bacaninha que envolve 3 conteúdos, né? Aqui falando de espelhos esféricos, depois de capacitores, aí depois em dilatação térmica. Ok. E aí resolvemos todas elas, certo? Bem, pessoal, essa era a questão, espero que tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários, respondo sempre que der. E bem, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e também assistir as outras resoluções, né? Como falei, já temos mais de 1.600 vídeos de questões feitas, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.